Senhor, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aula é a lição 5. Nós vamos falar de Adão, a imagem de Deus. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Amém? Tudo que a tia Eliane falar, vocês repetem. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia na sua presença, por mais um dia de aula. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nesta aula, e que a sua palavra venha ficar guardada, Senhor, em nossos corações. Amém, Jesus, amém. Criança, o nosso texto bíblico se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 1, 26, 27, capítulo 2, versículo 18 e Romanos, capítulo 8 e 29. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Qual é o objetivo dessa lição? Definir propósitos divinos na criação do homem e da mulher. Crianças, o nosso texto áureo se encontra no livro de Salmos 39, verso 1. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Salmos 139, verso 1. A maioria de nós passa a vida toda sendo comparada a alguém, não é, criança? Sempre tem alguém que fala ali, olha, você parece com a sua mãe, você parece com o seu pai, enfim. Ou somos a cara do pai, ou a cara da mãe, ou de outra pessoa da família. Essa situação refere-se à imagem exterior que apresentamos. Cada ser humano possui uma imagem, ou seja, uma representação. Sendo assim, toda pessoa representa alguma coisa para alguém. Na leitura bíblica desta lição está narrado que Deus resolveu fazer o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. A palavra imagem e semelhança tem praticamente o mesmo significado. Ser feito à imagem e semelhança de Deus quer dizer que somos parecidos e íntimos dele. Afinal, só podemos ser a cara de alguém com quem temos parentesco, ou seja, uma ligação muito forte. Quando Deus decidiu nos fazer desta maneira, Ele queria que refletíssemos em nossa vida sua característica que nos foram emprestada e também desejava deixar registrado em nós que somos suas criaturas e que temos um vínculo muito importante com Ele. Crianças, é fundamental refletirmos sobre uma séria questão. Todo ser humano é uma criatura de Deus, mas para ser legitimamente um filho de Deus, o homem precisa aceitar a Jesus Cristo como que seu Salvador. Vamos ver o que está escrito lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Além da semelhança de Deus, o homem é considerado a coroa da criação, ou seja, a obra que Deus atribuiu maior valor. Contudo, nada disso quer dizer que sejamos iguais a Deus. Como a tia falou, nós somos semelhança de Deus, né? A palavra é bem clara, semelhança. Nós somos apenas parecido com Deus. Criança, você pergunta, tia, e o que eu faço aqui? Vamos lá ver o que a Bíblia vai falar? É claro que Deus não fez tudo isso por nada.
A maior mentira que o diabo está passando para a humanidade é pensar que a vida não tem importância, não vale a pena e que podemos fazer dela o que quisermos. É tão lindo saber que Deus preocupou-se em nos fazer parecido com Ele, que nos emprestou sua aparência para zelarmos por ela. Nós, crentes, precisamos mostrar ao mundo a imagem de Deus. Isso quer dizer que através de você, muitas pessoas podem ou não serem atraídas a Deus para se tornarem verdadeiramente seus filhos. Criança, como que você tem passado a sua imagem lá fora? Para os seus amigos, para os seus familiares? Eles têm visto Deus na sua vida? Nunca se esqueça que a sua vida não é por acaso, sem importância que você, querendo ou não, terá que prestar conta por ela. Deus, no ato da criação, fez o homem e a mulher, certo? E tudo quanto tinha feito, ele declarou o que, criança? Que era bom. Primeiro ele fez quem? Vamos ver? Deus fez quem, crianças? Ele fez Adão do pó da terra e colocou para dominar sobre as outras criaturas viventes. Mas Deus observou que o homem estaria sozinho e com todo o amor criou da costela de Adão, quem, criança? A Eva. Deus foi lá e criou a Eva para ser sua companheira e auxiliadora. Homem e mulher foram criados para serem companheiros, jamais para viverem em guerra. A Bíblia nos ensina que o homem tem uma posição de autoridade e que a mulher deve lhe ser submissa. Mas a mesma Bíblia também fala que é dever do homem amar a mulher de uma maneira toda especial. Sabe como? A resposta é: da mesma maneira como Cristo amou a igreja. Conclusão: cada um deve assumir as funções dadas por Deus e cuidar delas com responsabilidade e respeito às funções do outro. Pois o propósito de Deus foi criar bons amigos para não viverem na solidão. Sim, somos diferentes, crianças. Isso é fato, nós somos diferentes uns dos outros. Possuímos responsabilidades diferentes, mas para Deus temos o mesmo valor. Não é porque a criança A é diferente da criança B que ela não tem o valor para Deus. Não, criança. Mesmo sendo diferente, todos nós tem o mesmo valor para Deus. Criança, outra questão muito importante, Deus nos fez o quê? Macho e fêmea. O homossexualismo é uma prática reprovada por Deus. É como se o ser humano resolvesse dizer que não gostou do que ele fez. Tem sido anunciado de forma irresponsável, principalmente pela mídia, que as pessoas não escolheram serem homossexuais, mas que já nasceram nesta condição. Isto é um grande engano que tem levado muitas pessoas para o inferno. Deus criou o macho e a fêmea e não há meio termo, crianças. Acima de tudo, o Criador fez tudo em perfeita ordem e com interesse que sejamos felizes. Crianças, hoje em dia, muitos homens têm tentado inverter a situação. Ao invés de serem criaturas, querem ser criador. Ou seja, estão tentando dar as ordens e dizer o que é certo ou errado, sem dar qualquer satisfação a Deus. Só quem sabe o que é certo e quem determina as coisas é aquele que nos criou, ou seja, Deus.
Quando o homem decide não obedecer a Deus, está declarando que não acredita na sua existência e nem no seu poder. Infelizmente, isso também pode ocorrer dentro da igreja, a partir da tentativa de justificar coisas erradas e não obedecer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. O semáforo, ele anuncia, crianças, ao motorista as regras que devem seguir. Vamos lá ver o semáforo? Na nossa vida também necessitamos de um semáforo para indicar a maneira certa de guiar as coisas. Portanto, o sinal deve estar sempre o que, crianças? Vermelho. Para quê, tia? Para o pecado e para tudo que possa destruir a nossa vida. Quais são essas coisas, criança? A droga, o cigarro, a violência. Tudo isso nos destrói, né, criança? E outra, o pecado, ele não agrada a Deus, ele nos afasta de Deus. O crente precisa estar sempre com a atenção redobrada para evitar acidentes que possam comprometer seu futuro com Deus. E o sinal verde, criança, o sinal verde é para aceitar e cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Amar o próximo, que também foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Vamos concluir nossa lição, criança? Você foi feito parecido com Deus, para desenvolver sua característica e apresentá-las a todos que estejam ao seu redor. Além disso, ter a semelhança de Deus significa que você é muito especial e querido por Ele. Quem? Deus, criança. Um Deus que lhe empresta sua semelhança. Jamais seria capaz de fazer alguma coisa que fosse ruim. Então confie plenamente na palavra de Deus, crianças, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Ela não erra e ela não volta vazia, crianças. E decida fazer sua vontade. Dessa forma você estará demonstrando sua gratidão por aquilo que tem recebido e alcançado. Bênçãos incontáveis de Deus para a sua vida. Criança, saiba de uma coisa. Eu e você, nós somos muito especial e a nossa vida tem muito valor. Grava isso no seu coração, tá bom, crianças? O que nós aprendemos? A palavra amor. Vamos ver o que fala lá em 1 Coríntios, criança? 1 Coríntios, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 3, crianças. Você já deve ter ouvido dizer diversas vezes que Deus, ele é amor. Isso significa que ele é a própria essência do amor. Como suas criaturas, podemos desenvolver em nós esse sentimento que nos leva, que só nos torna vivo quando o praticamos. A Bíblia nos mostra que este amor é verdadeiro e incondicional. Por isso você precisa entender que Deus decidiu amar você mesmo você não mereça este amor. Mesmo que você não mereça esse amor, tá, criança? A maior prova disto foi a entrega de seu filho para morrer por mim e por você. Sabe onde está isso, criança? Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o que está escrito lá, criança? João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prova de amor maior que essa não há, né, crianças? Como parte da família de Deus, ele espera que você reparta este amor com quem? Com o seu próximo.
Acima de tudo, você também deve decidir amar a Deus. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Amém, crianças? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu creio que o Senhor falou com cada um de vocês, tá? A tia Eliane vai deixar aqui uma atividade. Vocês vão louvar todos os dias um hino declarando sua gratidão a Deus. E a segunda, vocês vão orar por uma pessoa que não é crente. Através dessa oração, crianças, vocês vão demonstrar o seu amor por ela, porque eu creio que através da oração, o Espírito Santo de Deus irá falar com essa pessoa e ela irá reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Essas são as duas atividades, tá bom, criança? Fiquem na paz do Senhor. A tia está com muita saudade de você. Até mais. Tchau, crianças.